Volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o militante político, ex-guerrilheiro Cid Benjamin, contando com a participação do jornalista Milton Coelho da Graça. Falávamos no bloco anterior do sequestro do embaixador Charles Elbrick, e eu queria saber sobre a questão do cativeiro. Vocês o levaram para um prédio, a casa onde funcionava a gráfica do grupo. Lá também residia o jornalista Fernando Gabeira. E queria falar um pouco mais sobre a convivência com o embaixador no cativeiro. Parece que foi uma convivência muito amigável, a ponto do Franklin Martins, no final do momento da libertação do embaixador, entregar a ele um livro com a dedicatória, o livro Poemas do Cárcere, com uma dedicatória pelo comportamento digno da vítima no cativeiro. Conta um pouco para a gente, um pouco desses momentos, Cid. Ainda sobre o cativeiro, vale a pena explicar o seguinte. Ao utilizarmos um local, era uma casa, na verdade, uma casa comum, em que havia uma gráfica, um aparelho de offset, lá, funcionando com gráfica clandestina. Chama Kombi, uma garagem fechada, né, saiu material e tal. E o Fernando Gabeira já morava aí. Era de outro setor que não tinha nada a ver com as ações armadas. A gente, ao usar esse local, na verdade, rompeu uma regra básica da clandestinidade, que é a compartimentação, quer dizer, onde cada setor trabalha no seu espaço e detém as informações relativas a esse espaço, para evitar que, no caso de prisão, tortura e tal, possam ser afetados outros segmentos da organização clandestina. Mas, como havia preocupação nossa em fazer o sequestro na Semana da Pátria, então do 7 de setembro, quando os militares estavam preparando um grande carnaval com propaganda da ditadura, nós não conseguimos alugar um local bom para ser cativeiro. O que é local bom? Não fosse nem tão longe, nem tão perto, tivesse garagem fechada, esse tipo de coisa. Acabamos usando essa casa. O embaixador nos surpreendeu positivamente. Era um sítio aberto, falava bem português, ele sentando em Portugal, então tinha um sotaque lusitano, mas era um sítio de cabeça aberta, era um diplomata de carreira, não tinha de forma nenhuma o perfil que a gente podia imaginar de um embaixador americano fazendo o trabalho sujo da CIA, né, que certamente haveria outras pessoas fazendo esse trabalho. A relação com ele foi muito cordial, muito cordial. E ele, de fato, quando foi libertado, recebeu um presente, um livro, uma dedicatóriazinha e tal. E a coisa chegou a um ponto tal que, quando ele deu entrevista depois do sequestro, ele se recusou a identificar por fotografias qualquer um de nós, dizendo que nós só falávamos com ele encapuçados, que não era verdade. E foi mais longe. Disse que tinha admiração por nós, que estávamos arriscando a vida numa situação muito difícil, embora ele não concordasse com os métodos, mas ele achava que eram pessoas idealistas que estavam querendo o melhor para o país. Ele sempre ressaltava que não concordava com os métodos, mas dizia que eram pessoas idealistas, etc., que ele respeitava. Você acha que isso acabou desenvolvido aquela síndrome de Estocolmo, ou seja, criar algum tipo de amor pelos seus algozes? Pode ser. Agora, ele era uma boa figura mesmo. Ele chegou a conversar conosco e nós gravamos sem que ele soubesse. Essa gravação depois acabou caindo, não pôde ser utilizada, ia ser usada politicamente. Ele criticando a ditadura, ele condenando a censura, ele dizendo que era um absurdo os jornais não permitirem notícias sobre Dom Helder Câmara e Chico Buarque. Era um centro informado e contrário até a política oficial americana, que era de apoio à ditadura. Sim. Mas era um diplomata de carreira e tal. E é interessante que depois do sequestro, a vida dele mudou. Ele pediu... os militares pediram que ele saísse. Pegaram a gravação. Pegaram a gravação. Os americanos pegaram a gravação. Não, e depois as declarações dele à imprensa eram coisas que os militares queriam nos colocar como monstros. E o cara dizia que nós éramos jovens idealistas, queriam o melhor para o país, então, o próprio embaixador americano. Então ele foi mandado embora. Mas a vida dele mudou, ele se aposentou. E passou a andar em círculos intelectuais de esquerda, lá em Nova York, etc. Essa é uma polêmica em torno do cativeiro e do fato, e a respeito do fato dele não ter sido estourado pelas forças da repressão. Há quem ache que ele não foi estourado porque realmente não sabia onde era, mas há quem ache que é o contrário, como você, que as forças da repressão sabiam
onde era o cativeiro de vocês, até porque tinha alguns carros parados, próximos, monitorando a ação de vocês, o que aumentou a suspeição sobre a possibilidade do cativeiro ser estourado. No entanto, não foi. Partiram para a negociação. Qual é a sua avaliação sobre isso? As forças de repressão não quiseram estourar o cativeiro para preservar a vida do embaixador ou não sabiam mesmo onde era? Olha, a minha impressão, que talvez eles não tivessem 100% de certeza ali, mas houve um movimento deles em torno da casa e a gente tinha uma vigilância constante ali, nós, né? Em certo momento, inclusive, parou um carro e o sujeito abriu o portão, tentou entrar na casa como se fosse um amigo, um vizinho, mas tinha sempre um de nós ali meio de sentinela, e disse, vamos falar com fulano, não tem fulano aqui não. Foi embora, isso nos botou mais alerta. Depois nós vimos que mais acima, uns 50 metros acima, tinha um carro parado, com gente dentro, enfim, estava sendo monitorada a casa. Talvez eles não tivessem certeza absoluta, mas se não houvesse a preocupação de preservar a vida do embaixador, certamente eles teriam lá entrado para ver o que havia ali. O que eu considero? Eu acho que eles não tinham certeza absoluta, mas que tinha uma dose razoável de desconfiança. E esse negócio foi fortalecido, essa opinião minha, quando depois de presos, eu ouvi de um oficial do DOI-CODE dizendo que um vizinho da casa era um almirante e que já tinha alertado o CENIMAR, o Centro de Informações da Marinha, de que aquela casa era meio suspeita, etc. E que o CENIMAR estava já monitorando a casa quando nós chegamos para o embaixador. Embora eu não pudesse ver o embaixador, ele foi deitado no chão numa Kombi. E que era a própria Kombi que entrava e saía, levando material clandestino. E que isso, então me disse um dos oficiais do DOI-CODE. Um outro oficial do DOI-CODE chegou a querer me provar que eles conseguiram, numa ação de comando, entrar e tirar o embaixador vivo. Eles entrariam pelos fundos, uma favela, etc. E tal. Quer dizer, os caras tinham até esse projeto de entrada lá. Isso me faz supor que eles tinham uma razoável dose de desconfiança. Só que ali não era qualquer um que estava preso. Era um embaixador americano. Certamente o governo americano deu ordens estritas à ditadura para preservar, entende? Tanto assim que desde o primeiro momento a junta militar... verdade, cá para nós, com a disposição que vocês estavam naquele momento, certamente não haveria uma solução pacífica. Não haveria solução pacífica, não haveria solução pacífica. Certamente nós morreríamos, todos vocês morreriam, e mas o embaixador também morreria. Mas essa operação possível e tal, quer dizer, eu não cheguei, o cara não chegou a me detalhar no DOI-CODE, não estava em condições de ter esse tipo de conversa muito civilizada, mas ele me garantia que ele entraria lá, o major, que libertaria o embaixador, coisa que eu não creio que... Eu vou fazer um intervalo. Milton, quer deixar uma pergunta? Só uma pergunta. Nós estamos vivendo um tempo em que as manifestações têm um toquezinho de protesto cada vez mais violento, em várias circunstâncias, a gente tem vivido isso ultimamente. Eu pergunto a você, você vê nisso algum sintoma de que existe uma predisposição para encontrar uma saída violenta para qualquer crise mais no Brasil, ou você acha que isso está descartado para sempre? Eu vou fazer um intervalo e você responde ao Milton após os nossos comerciais. O Jogo do Poder hoje recebe o jornalista, militante, ex-guerrilheiro Cid Benjamim.